Sejam bem-vindos, seja bem-vinda a mais um episódio do Sioncast, o podcast da Igreja Evangélica Monte Sião. Pastor Presidente, Pastor Moisés, me chamo Paulo Ricardo, sou líder da mídia. E esse podcast nasceu no coração do pastor, e eu só dei sequência. E hoje o nosso convidado, nada mais nada menos que o pastor Aron Vitorino. Diante de tudo, antes de apresentá-lo, queria agradecer pela dedicatória, pelo livro. Hoje o nosso assunto vai ser liderança e família, correto? E para conversar sobre isso, palestrante, pastor, esposo, pai e filho de Deus, servo do Senhor. Mais uma vez aqui, pastor Aron Vitorino. Pastor, antes de a gente começar esse assunto, você quer contar um pouquinho sua história, como é que foi até chegar a esse pastoreio? Eu acredito que foi bastante luta, né? Bastante peleja para hoje você ser um exemplo, ser uma referência nessa área familiar. Também acredito que você e sua esposa passaram por certos assuntos, certas coisas que te fizeram fortalecer, né? Fizeram que hoje você está firme, né? Fique à vontade, pastor. Então, Paulo, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer você que me fez esse convite aqui, Luciano Cast. De forma alguma eu poderia deixar de atender, né, essa convocação aí. Agradeço também ao pastor Moisés, que é um amigo, glória. Glória. É um amigo, gente finíssima, homem de Deus, um servo de Deus. A gente comunga de muitas ideias. E, então, eu agradeço. E para a nossa audiência, vai ser um grande evento hoje aqui. Vai ser um grande programa. Enfim, Deus vai falar muito através desse momento aqui. Sim, a gente teve uma história. Deus, ele não chama os capacitados, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita aqueles a quem ele escolhe. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu vou resumir minha história. Nas minhas palestras, tanto para liderança, eu faço diversos tipos de palestra, motivacional, corporativa, e nas minhas palestras, principalmente para família e liderança, eu costumo dizer que eu não acordei de manhã e falei, agora eu vou ser palestrante, agora eu vou fazer palestra. Não. Deus me fez passar por coisas que eu nunca imaginei passar, principalmente na área de família e de liderança também, como obreiro. Comecei muito cedo. Eu costumo dizer que a minha lua de mel não foi em cima do púlpito, foi atrás do púlpito. Eu casei um dia, com 20 anos, 19 para 20, fui dirigir igreja no outro dia. Então, vou fazer agora, dia 13 de setembro, 40 anos de casado. E então, Deus me fez passar por muitas coisas, me permitiu passar por muitas coisas. Eu tive que vivenciar muitas coisas para hoje ser um palestrante na área de liderança ministerial e de família. Eu ouvi um ditado uma vez, assim, eu li numa placa, né? Muitos vão querer o que eu tenho, mas ninguém vai querer fazer o que eu fiz. É mais ou menos o meu caso. Poxa, ele hoje está na melodia já há 20 anos, é um grande palestrante, mas você não sabe o que eu passei para chegar aqui. Imagino. Entende? Mas, para a glória de Deus, estamos aqui. Só um pequeno resumo. Por isso que eu falei que acredito que você tenha passado por muita situação que te fez fortalecer e hoje você ser uma referência na área, porque, como você falou, Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita quem ele escolhe. E quando Deus capacita, nem sempre é de forma, como posso dizer, amorosa, né? Às vezes é no fogo, né? Exatamente. Às vezes é na... A gente vê pastores falando que eu quero uma igreja com 1.000 crentes, 2.000 crentes, 10.000 ovelhas. Tu não tem ideia do que você está pedindo, cara. Você tem 100 crentes. Quantos problemas você tem dentro da igreja? Quantos Judas você tem? Você tem 10, 12, 15, 20 Judas? Se você tiver 1.000 crentes, quantos Judas você acha que você vai ter? Só vai continuar 20? Você vai ter 300. Aí é... Tem coisa que é melhor, Paulo, deixar com Deus. Se ele der, você pega. Se ele não der, você fica na sua. Exato.
Tenho algumas dúvidas sobre assim, a sua família. Como é que você conseguiu esse tempo todo mediar ministério e família? É, teve algum impasse em relação a você, sua esposa, seus filhos? Blindou eles? Porque acredito que ser filho do pastor não deve ser. As pessoas realmente vão jogar pedra, né? Vão julgar, né? Vão falar, tu tá fazendo isso porque é filho do pastor. Como é que você foi lidar com isso dentro de casa e no ministério? Essa conciliação. Então, Paulo, boa pergunta, excelente pergunta. Estou me sentindo até no debate de melodia com sua habilidade aí de perguntar. Mas muito boa pergunta. Inclusive, no meu livro, não nesse aí que é para casais, no livro para obreiros, liderança, eu falo exatamente sobre porque eu vivi os dois lados. Filho de obreiro, meu pai era presbítero, meu irmão presbítero, então já nasci nessa família e depois virei pastor e criei meus filhos na igreja, no ministério. Então eu conheço os dois lados. Normalmente comete-se o erro, e eu vi isso a minha vida toda, e eu prego contra isso hoje, de pastores escorraçarem suas famílias, escorraçarem seus filhos. Eu conheço filhos de pastores que estão na sarjeta, hoje eles odeiam o ministério, odeiam a igreja, porque funciona mais ou menos assim. Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. Três criancinhas estão brigando ali. O filho do pastor já toma um couro aqui do outro lado. Não, mas eu não estava lá, mas é por conta. Que é para você não ir para lá. Você está entendendo o naipe do negócio? Então, como é que esse cara vai querer ser pastor? Não vai. Uma das coisas, Paulo, que eu mudei imediatamente quando eu virei pastor, foi liberar o púlpito para as criancinhas da igreja. Eu fui criado num sistema onde criança não podia botar o pé no púlpito. Por quê? Porque o púlpito existe. E esse podcast aqui vai acabar em umas volta de meia-noite. Não é polêmico, não. Eu encaro qualquer coisa. E eu garanto aquilo que eu falo. Se o pastor não quiser. Não existe, não. Não tem, não. Aqui eu falo tudo. Você vai falar, não faz o que eu falo. O que acontece? Há uma compreensão errada, equivocada, do que é o templo. Isso aqui não é o templo do Espírito Santo. Isso aqui são 4 paredes. Você sabe qual a quantidade de Espírito Santo que tem aqui dentro, Paulo? A quantidade que está em nós. Aqui tem 5 pessoas e essas 5 pessoas trazem consigo o Espírito Santo. Que nós somos o templo do Espírito Santo. Quando a gente for embora, sair desse lugar, isso aqui são 4 paredes e um teto. E o piso. E os bancos. E os utensílios. Mas, pastor Arão, isso não é a casa de... Não. Isso aqui é um lugar consagrado para o culto. É outra coisa. Templo do Espírito Santo somos nós. Então, por conta desse equívoco, que isso aqui era o templo do Espírito Santo, não se podia. Entendeu? A criança aí no púlpito, que ali é o sagrado, o santo, as mulheres. Eu sou de um tempo que a mulher, nos seus dias, mulher menstruada, não podia tomar ceia. Estava com o corpo aberto. Isso é superstição. É heresia. Entende isso? Então, quando eu virei pastor, eu falei, não, o púlpito está aberto. Criancinha, venham para o púlpito. E as criancinhas sentavam comigo no púlpito, a gente fazia louvor com meus netos. Entendeu? Então, mas voltando à sua pergunta, a família de obreiro sempre foi muito escorraçada. Agora, preste atenção. Existe uma linha tênue. Há de se haver, ou há de haver, se preferir, um equilíbrio. O obreiro, ele não pode ser muito rígido com a família dele. Pode estar caindo uma tempestade. Não, tem que pensar. Vocês têm que pensar. Porque tem que dar exemplo. Entendeu? Pode acontecer o que for. Filho do pastor, a mulher do pastor tem que estar lá. Ele tem que ter cuidado com isso. Agora também, cuidado com a família Eli. Sacerdote Eli. Entre outras coisas, ele dava tanta moleza para os filhos dele, que os filhos dele estavam transando com meninas dentro da igreja. E o pai não fazia nada porque
eram os filhos do pastor, aquela coisa toda, e ele apaziguava aquela sem vergonhice ali, foi severamente punido por Deus. Então, o pastor ele tem que ter cuidado. Eu particularmente, no meu ministério, eu sempre protegi a minha família, sem deixar de corrigi-la quando estava errada. Se uma irmã da igreja tivesse um problema com minha esposa, parabenizo, mando um beijo para minha esposa, que nunca me deu problema, sempre me ajudou no meu ministério. Se uma irmã da igreja qualquer tivesse um problema com minha esposa e minha esposa estivesse errada, eu dizia, minha esposa estava errada. Você sabe por quê? Isso me dava moral perante a igreja. Porque se eu protejo coisas erradas da minha família, eu perco a moral como pastor para corrigir a igreja. E dentro de casa, como sua esposa... Agora, isso sem exagero. Sim, tá? Então, há de haver um equilíbrio. Dentro de casa é outro problema. Eu nunca briguei com minha esposa, discuti com minha esposa por causa de nós dois. Isso é uma coisa que eu falo nas palestras. Todas as vezes que eu discuti com minha esposa em casa foi por causa da igreja. E todo pastor passa por isso. Mas o conjunto não cantou, mas a irmã queria cantar. Aí isso acaba criando um atrito entre o pastor e a esposa. Agora, um erro que eu cometi e que eu oriento isso com meus colegas, companheiros, pastores, para não cometerem, eu abandonei a vida profissional por causa da igreja. E você não aconselha ninguém a fazer isso? Não faça isso, pastor. Você que está me vendo, não faça isso, pelo amor de Deus. Por quê? Por que você não fala para não abandonar o... pastor, Exceto se for aposentado, né? não, exatamente. Tem aquele pastor que ele é um militar, já se é um aposentou, já funcionário tá na público, reforma. é um empresário que tem uma situação, Aí sim. entendeu? Entendi. Mas você abandonar, porque a gente entra num função de fazer a igreja crescer, de fazer a obra de Deus, eu era 10 vezes doido por isso. A igreja tem que crescer, tem que trabalhar, tem que fazer obra, tem que... Aí você abandona a sua casa. Para você ter uma ideia, Paulo, eu vou fazer 60 anos, 25 de julho, 60 anos. Não, mande flores, mande dinheiro, viu, Agência? Mande dinheiro. Eu vou fazer 60 anos, agora que eu estou fazendo a minha casa para eu terminar os meus dias. Não que eu pretendo morrer agora. Mas um homem, quando você chega a 60 anos, você não tem mais muitas chances na vida. Então, agora que eu estou fazendo minha casa, você vai dizer, você nunca teve casa, pastor? Claro que eu tive. Tive casa, tive apartamento, mas botei tudo na obra. Pastor, não faça isso, pastor, cuidado. Eu ainda consegui recuperar alguma coisa. Hoje eu vivo, tenho um patrimônio que eu consegui recuperar. Mas as igrejas que eu fiz, porque o pastor, ele não faz igreja para ele. O pastor não faz igreja para ele. O pastor não é dono de igreja. O pastor Moisés está fazendo isso aqui, é o sacrifício que ele está fazendo. Quando ele terminar de deixar isso aqui um brinco, Jesus leva ele. Entende? Então, mas Deus me deu um tino lá atrás, apesar do meu desatino, olha aí, olha o paradoxo. Deus me deu um tino, de eu formar meus filhos. Falei, vocês não querem ser pastor? Então vão estudar. Hoje meu filho tem 37 anos, é um contador bem-sucedido, trabalha aqui em Itaipuaçu, várias empresas. Minha filha é advogada, casada também com contador, então agora, o que tem de filho de pastor aí, meu irmão, na língua, porque os pastores botaram tudo na igreja, porque igreja, Paulo, igreja é assim. O pastor bota 1 milhão aqui, tirando a comida da boca da família, deixando a mulher dele sem fazer cabelo, sem plano de saúde, andando de carro quebrado, pastor assim, que é outra coisa. Pastor está se dando. Eu não conheço pastor que se deu bem. Eu me dei mal, inclusive, depois. Eu tinha uma vida muito melhor financeira do que depois que eu virei. Eu quebrei, eu empobreci quando eu virei pastor. Pastor que fica rico depois que ele vira pastor tem alguma coisa errada. Entendi. Tem alguma coisa errada. Então, o pastor bota 1 milhão na obra de Deus. Mas se ele pegar 100 reais para consertar o pneu do carro dele, já era. Porque o que acontece? Hoje o pastor... O próprio membro vai... Né? O pastor está deixando de ter um bom plano de saúde para fazer a igreja. O pastor está deixando de ter um bom carro. O pastor está deixando de viajar. O
pastor está deixando de comer num bom restaurante para fazer a igreja, beleza. Tem uma quantidade de crente aqui hoje vendo isso. Daqui a 15 anos, esses crentes não estão mais aqui para defender e dizer, ó, eu vi esse homem botar dinheiro aí. Eu vi esse homem largar o sangue dele aí. Eu quase morri, Paulo. Pneu de trator, de trator, estourou no meu ouvido. Eu fiquei 15 dias ouvindo aquele barulhinho assim. E aí estava fazendo a obra da igreja. 3 tratores atolaram dentro da obra no mesmo dia. Um agarrou, era um pântano, o outro veio para tirar, agarrou. E eu fui botar um pranchão debaixo porque pro trator é carrado. É brabo. É brabo. Lá em Itaúna. Eu fui botar um pranchãozinho e entrei. São Gonçalo, perto de Manilha. Quando eu entrei debaixo do trator, assim, para botar o pranchão, o pneu dele estourou. Você sabe o que é o estouro de um pneu de caminhão, de trator? Já, eu trabalho com caminhão. Você faz ideia, você trabalha, então você sabe. Sei. Então, no meu ouvido. Meu Deus. Então, graças a Deus, não assim. Não, Deus é Deus. 20 anos depois, os crentes que viram, a igreja que viu o pastor deixar o sangue dele aqui, não está mais aqui. Aí começa, o pastor está ganhando muito, o pastor está não sei o quê, o pastor está roubando. O pastor não ajuda ninguém. Então, o Martinho Lutero falava assim, temos um negócio com Deus. O nosso negócio é com Deus. A igreja, e aqui não tem nenhum pastor recalcado, nenhum pastor que está arrependido. Não, aqui tem um pastor bem sucedido, isso aqui é experiência. A igreja, a maioria, a maior parte da igreja, não gosta do pastor. Que é isso, pastor? O senhor está doido? Como é que a igreja não gosta do pastor? Não, eles dizem que gosta. Você vai comprovar o que eu estou falando quando ele sai da igreja. Quando ele sai dessa igreja, ele vai para outra igreja. Ninguém liga mais para ele, ninguém acabou. Poucos continuam como amigos nossos. Então, sei o que eu estou falando. Pastor Arão, a igreja não gosta, não, a igreja não gosta de pastor. Ela gosta do que a gente faz. Ora pelo crente, bota a mão na cabeça dele, ministra sobre a vida dele, está sempre ajudando. Eles gostam disso. Isso que você está falando é libertador para abrir a mente não só de pastor, mas de. Mas você acha que eu escrevi um livro por quê? É bem. Entendeu? Não é polêmico, é verdade. Não é polêmico, não tem nada de polêmico aqui, não. Tem nada de polêmica, não. Isso aqui é verdade que eu estou falando. Os pastores sabem disso, e eu estou alertando para pastores não errar como eu errei. Hoje, me perdoa porque eu estou me recuperando ainda de uma Não, tudo bem. É um alerta importante isso. Hoje... Desculpa cortar, até porque já vieram para mim, antes de eu... que o pastor ele me batizou, eu ainda era usuário. Aí no último dia de lá foi um dia antes do batismo. O batismo um dia antes nunca mais. E aí ela falou, ih, sai fora, esse pastor não ajuda ninguém. Falando do pastor Moisés. Eu fico olhando assim, mas é bem contraditório, porque ele fala uma coisa e o pastor faz outra. Eu falo, não é possível. Aí é o que você está falando, porque o pastor ajuda, deixa o sangue aqui, mas o crente não vai estar aqui. Aí aquele rapazinho que está aqui agora, está olhando para o pastor, o pastor gosta de viajar, mas o pastor tem uma aposentadoria dele, tem as coisas dele. Não assim, o que a pessoa está falando é porque tem uma mágoa, um recalque, alguma coisa assim, né? Podemos dizer, contra o pastor. Mas assim, não é defendendo não, mas eu gosto muito do meu pastor. Com certeza, parabéns. Eu gosto muito dele. Respeito muito ele e assim, obedeço muito a hierarquia. Porque eu só faço as coisas se ele... Então, mas na igreja tem alguns grupos. Você faz parte do grupo que ama o pastor. Na igreja tem um grupo que odeia o pastor. Tem um chamado grupo, nem fede nem cheira, tanto faz se o pastor sair, entrar, se ele morrer ou ficar. Para ele, o pastor vai sair daqui. Eles não estão nem aí. O pastor vai continuar, não muda nada. E tem um grupo que odeia. Glória a Deus, estava orando para ele partir. Porque na igreja tem 2 culpados. Tudo de ruim na igreja tem 2 culpados. Ou é o diabo ou é o pastor. Raramente é o diabo. Você tem uma ideia do negócio. Raramente é o diabo. Raramente, meu Deus. A situação do pastor, rapaz, é muito complicada. Agora, a nossa valência, que tem um grupo na igreja que dá vida pelo pastor. Você está nesse grupo aí. Eu obedeço muito ele. Que dá a vida pelo pastor.
Paulo, tanto dentro da igreja, ele era o nosso amigo Márcio aí, doutor Márcio, tanto dentro da igreja como fora da igreja, tem dois tipos de pessoas. Repito, grava isso que eu estou te falando. Tanto dentro da igreja como fora da igreja. Eu vou falar isso aqui, então falar até amanhã, você pode perguntar aí. Tem dois grupos. Tem um grupo que dentro da igreja e fora da igreja, que quando trata o pastor é o seguinte: não, esse copo aqui é do pastor, não bota a mão, não. Esse aqui é o filho do pastor, é o carro do pastor. Ó, é a esposa do pastor. Entendeu? Dentro da igreja tem esse grupo e fora da igreja também. Lá no começo, não, o pastor daquela igreja ali. Agora tem um outro grupo. Dentro da igreja e fora da igreja. E esse copo d'água do pastor pode beber, pode jogar fora. Pastor não é nada, não. E se é o filho do pastor, não dá um moço aí por último, se é o filho do pastor. E essa esposa do pastor, o pastor não namora, não, pai. É a esposa do pastor. É assim. Então a gente lidar com isso o tempo todo. Agora, repito, o nosso negócio é com Deus. A nossa recompensa vem de Deus. A igreja, muitas vezes, ela é ingrata. Pelo menos uma boa parte da igreja. Haja visto isso que eu estou falando com você. Não. O pastor saiu daquela igreja, ele assumiu outra igreja, aqueles crentes ali agora é o outro que entrou. A gente tem até um jargão que a gente usa, que é o seguinte, uma máxima: quebre a ponte. Você saiu daquela igreja, pastor, foi para outra igreja, dirigiu outra igreja, quebra a ponte. Esquece aquela igreja. É porque você voltar lá, você não é mais ninguém. Você não é mais o que você pensa que você era, não. Poucos vão te tratar daquela forma. Poucos. Entendi. Eu encontrei uma pergunta aqui que eu estava querendo. Que eu elaborei algumas perguntas e fiz o pessoal também me mandou algumas perguntas, sabendo que você ia vir tratar desse tema. Que é um slogan que é assim, eu sou bem novo no meio evangélico. Esse slogan que o primeiro ministério é a família. Você como líder ministerial, pastor, como você bota isso na prática de domingo a domingo, assim, durante o dia? Como é que você bota na prática, assim, meu ministério é família, mas o pastor, como é que ele põe isso em prática? É comum, é diferente? Como lidar com isso? Você como líder de ministério, como pai de família, como lidar com para que isso não seja só um slogan? Não, não. Quando diz que o primeiro Ministério, né? primeiro ministério ou primeira igreja do pastor é a família, é verdade. Agora, tem que se fazer alguma diferença, tá? Por que é verdade? Porque a família do pastor, a começar pela esposa, que está bem próximo dele pelas madrugadas, ela sabe quem é ele. Os filhos sabem quem é ele. Meu filho sabe quem sou. As minhas palestras, as pessoas, pô, a sua palestra é cara, a minha palestra é cara. Primeiro, eu não considero caro. A minha palestra tem um valor. Porque a minha filha, minha nora, meu genro e minha esposa nunca faltou uma palestra minha. Eu dou palestra com minha família olhando para mim. Porque eles sabem se o que eu estou falando é verdade, eu faço aquilo em casa. Então é nesse sentido. Entendeu? Que o pastor, a primeira igreja que vai observar ele, vai dar testemunho dele, é a família. Você imagina a esposa de um pastor que meu esposo vai pregar hoje? Isso, lá vem lorota. Lá vem conversinha fiada. Ele não é nada disso. Eu sei quem é esse homem. Você já imaginou uma situação dessa? Entendeu? Então, agora, então, é fato. Primeira igreja, primeiro ministério do pastor é a família. Agora, isso não quer dizer que ele tem que enfurnar a família dele, cuidado com isso. Segunda na igreja. Entendi. Você disse num tema anterior que tem uma linha tênue que você tem que ter o equilíbrio. O equilíbrio. Às vezes sua filha precisa de um aniversário, de uma amiga. Aí você tem que ter esse equilíbrio. Na nossa época, nós não tínhamos esse equilíbrio. Tem que ter o entendimento que a filha do pastor tem uma vida social, tem uma escola. Né? Sem deixar de ser exemplo. Porque se minha filha ou meus netos, eu sou pastor da igreja, não comparecem aos ensaios da coreografia, do ministério de louvor, como é que eu vou dar exemplo para a igreja? Você vai cobrar também. Como é que eu vou cobrar? Não tem como. Filho de pastor já é sabido, mulher de pastor não tem nome. Ninguém fala,
o Rafael, a Caroline, a pastora Fernanda, tudo lá é a esposa do pastorão, mulher do pastorão, filho do pastorão. É assim. Meu filho é casado, meu filho tem 3 filhos, é É neto profissional, do pastorão. mas é tudo, só fala filho do pastorão. Neto do pastorão, filho do pastorão. Então, não, Entendi. e eu não estou fugindo, não tenho aqui o condão de fugir da minha responsabilidade, mas eu clamo aqui por um equilíbrio. Não mate a sua família, não escorrace a sua família, porque na hora H, quando todo mundo te abandonar, quem vai ficar com você é a tua família. Principalmente a esposa, né? Principalmente a esposa. Principalmente Ela vai ficar com você. a minha esposa também, ela. Irmãzinha, irmãozinho, ninguém vai ficar com você, não. Pastor, uma outra pergunta. De tudo que você passou, você mudaria alguma coisa? Faria alguma coisa diferente de hoje? Melhoraria algo? Faria. Então, De tudo que você está falando aí, de tudo que você passou. Então, com certeza eu mudaria. A experiência existe para isso. O ser humano ele é empírico, ele vive de experiência. Ele aprende com o empirismo. Ele passa pela experiência, ele aprende, ele cresce e se renova. Então, com certeza eu mudaria. Respondendo objetivamente a sua pergunta. Agora, se você perguntar se eu me arrependo, eu digo que não. Mas como assim? Aí temos de novo um paradoxo. Você mudaria e não se arrepende. Você melhoraria, né? Por que eu não me arrependo? Não tive alternativa. Eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que eu sabia fazer. Eu fiz o que eu fui obrigado a fazer. Eu não fiz por escolha. Entendeu? Entendi. Alguma coisa até por ignorância. São as coisas que eu mudo. Quer ver uma coisa que eu não faria mais hoje? Pensa num corredor que correu aí uma maratona de 20 km a 100 por hora. Cansou, foi o que aconteceu comigo. Entendi. Eu corri muito. Chegou uma hora que. Eu era 28 horas por dia na esteira. Entendeu? Corri muito. Ninguém. Assim, pode ter alguém que correu igual a mim, mais do que eu, é difícil. E assim. Entende? E isso também me trouxe um cansaço. Essa corrida também tem alguma decepção que também fez esse cansaço ou foi só o cansaço mesmo? Então, aí é outra muito boa pergunta. Deus está te usando, estou gostando, hein? Deus está te usando. É porque são perguntas boas, interessantes. Às vezes a gente vai em um podcast ou vai em um debate e se coloca temas sem nexo, perguntas que não tem nada a ver. Pergunta que não tem nada a ver, resposta que não tem nada a ver. Sim, sim. Entendeu? E você está fazendo perguntas com nexo, que fazem sentido. Entendeu? Então a gente está ligado aqui. A pergunta que você fez mesmo aí, Edu? Perdão. Se você mudaria algo, porque Então, mudaria. mas depois você fez uma outra. Se alguma decepção nessa corrida, ou só o cansaço mesmo. Pastor, homem de Deus, chamado para pastorear, para o ministério, ele não pode se dar o luxo a decepções. Não pode esperar nada de ninguém. A gente passa por desventura, a gente passa por muitos problemas, mas você não pode se dar esse luxo. No outro dia, eu estava respondendo uma pergunta no debate no outro dia, que alguém falou assim, eu não quero trabalhar na igreja porque dá muita apurrinhação, dá muita, a palavra que a pessoa usou, dá muita dor de cabeça. Outra coisa, eu estudei, só abrindo um parênteses aqui, eu estudei latim, hebraico, grego e inglês, estudo até hoje. Eu sou capaz de falar algumas frases nessas 4 línguas. Não sou fluente, mas falo algumas frases, né? Mas eu gosto de falar o que o povão entende. Então, às vezes eu sou assim um pouco simplório até na minha forma de falar. Mas não adianta eu chegar aqui, citar Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, Het, Hashamai, Beet, Haaretz. Aí não, né? A gente muda, Então, no eclésia nula salus, fora da igreja não há salvação. Letitia homem glória dei est. Na alegria do homem reside a glória de Deus. Então não adianta, eu falo que o povão entende. Ok? Quando eu sair fora do assunto, você me puxa aqui. Então, com certeza, eu construí igreja, perdi igreja.
Quando a igreja estava cheia, me tiraram da igreja, botaram para outra igreja. Não vou citar o nome de pastor aqui por uma questão de ética. Eu botei quase 700 pessoas dentro da igreja, fiz uma evangelização numa igreja, e no dia eu botei um grupo de pagode. O nome do grupo era, rapaz, só pagode, só pagode, só pagode. Era o nome do grupo. Botei dentro da igreja lá, lotou a igreja. Nesse dia, um pastor me arrebentou no púlpito da igreja. Me fez passar a maior vergonha do mundo. No púlpito? Do púlpito. Eu saí dessa igreja, no dia que eu saí dessa igreja, 25 pessoas saíram junto comigo. E eu mandei todo mundo voltar. Volta. Eu estou saindo, vocês não. Então, decepções nós tivemos muito. Mas o pastor, ele não pode se dar esse luxo, não. Senão você faz a obra. E respondendo uma pergunta, conforme eu falei, que alguém disse, assumir trabalho na igreja dá muito trabalho. Eu disse, olha, imagina se os profetas tivessem pensado isso, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Discípulos, Amós, se os discípulos tivessem pensado isso, Pedrão, se Jesus, já não vou levar essa cruz, não, eu estive em Jerusalém, na Via Cruz, imagina se ele tivesse ali, não vou largar isso aqui, é muito absurdo. Paulo, entendeu? Paulo e Saulo. Entende? Então, nós não podemos nos dar esse luxo. Olhar para o homem, a Jesus vai dando força, vai dando graça, e a gente vai fazendo a obra. Olhar para o homem não pode. O que você acha que falta para a igreja avançar? Uma noiva de Cristo. A igreja, do modo geral, né? A igreja, nós hoje, porque nós somos a igreja, né? O que falta para nós dar um passo a mais, dar um avanço? Então, essa pergunta é muito complexa, tá? A igreja, por misericórdia do Senhor, que é o dono da obra, porque quando se fala de igreja, tem até uma mensagem que eu prego sobre isso, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aí lá no grego está Puleades Katiskouson Sim Ecclesia. Puleades, portão do reino dos mortos. O reino dos mortos não vai conseguir matar, porque a Bíblia ela está aportuguesada. Muita coisa ali está aportuguesada para poder a gente entender. Entendi. Ok? Eu gosto sempre de correr ao original grego e hebraico, que é para você pegar a essência do que o texto está falando da língua original. Então, por obra e graça do Espírito Santo, a igreja está avançando. Quando se fala de igreja, tem a igreja CNPJ, e tem nós. CNPJ da igreja, tem a igreja 4 paredes, entendeu? Ao templo, aqui, 4 paredes. Tem a igreja Denominação, Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, Deus é Amor. Entendi. E tem a igreja Nós, eu e você. Qual igreja que você acha que o inimigo quer matar? Nós. Porque sem nós não há. E há a igreja universal, a invisível, a que vai ser arrebatada. A igreja invisível, o diabo não consegue ver. Ele não sabe quem é. Ele suspeita que nós estamos aqui na igreja, servo de Deus, então a gente faça parte. Mas ele não sabe. Só Deus sabe. Eu fui criado num sistema que a gente olhava para a irmã, aquela irmãzinha ali vai para o céu. Aquele irmãozinho que está de brinco vai para o inferno, aquela irmãzinha. A gente falou, mas não, só Deus. O céu é um lugar de surpresa. Só Deus, quando você chegar no céu, quem você pensou que estava lá não vai estar lá. Quem você é capaz de falar quem vai ser salvo ou não, né? Só Deus. Então a igreja invisível o diabo não consegue matar. Ele não sabe quem é. Ele não consegue. Essa é a noiva do Cordeiro. A igreja, 4 paredes, se ele matar essa igreja, a gente abre outra igreja. CNPJ, se ele fechar, a gente abre outro CNPJ. Agora, se ele matar eu e você, aí acabou. Todas as outras igrejas dependem dessa igreja, eu e você. Nós, né? Então, quando se fala de igreja, depende. Mas eu entendi a sua pergunta. Para a igreja avançar, eu estou falando avançar e não inchar. Porque hoje o que mais tem é igreja inchada. Eu sempre falo isso. E o pastor de uma igreja, ele não tem que estar preocupado com igreja lotada.
Igreja não é loja de departamento, não é loja aí, não vou citar nome para não fazer merchan para nenhuma loja, mas que vende utensílio, cama, mesa, banho, televisão. Igreja não é esse tipo de loja. Quando é que uma loja de departamento, uma empresa varejista, ela está em sucesso? Quando ela está largando as tendas, está crescendo, você passa lá, passei no Natal, estava lotado lá, loja tal. E igreja não. Igreja lotada não é sinal de vitória. Igreja cheia não é. Igreja vazia não é definitivamente sinal de derrota. Depende dos motivos. Se ela está vazia por causa de adultério, por causa de roubo, aí é outra coisa. Sim, entendeu? Mas você tem meia dúzia de irmãos ali obedientes, santificados na palavra, dizimistas, ofertantes ao Senhor, irmãos que evangelizam. Eu prefiro esses 3 irmãos do que 100 em outros lugares. Entendido? Então, tem muita igreja cheia. Outra coisa, igreja inchada. A minha igreja está avançando. Hoje tem muita invencionice. Seria? Invencionice. Um amigo meu chegou para mim e falou assim, Pastor Arão, olha, para a sua igreja crescer, atrair, bota iluminação, muita enche de iluminação, tal, ilumina a igreja. Tem um motel aqui na rodovia Mauro Peixoto que você passa lá, tá igual esse meu amigo falou, tem lâmpada para tudo quanto é lado. Eu quero que minha igreja encha com milagres, com salvação, com o que aconteceu na tua vida. Isso aí que enche a igreja, isso aí que traz um crescimento verdadeiro. Então, para a igreja crescer, respondendo a sua pergunta, ela tem que estar firmada na palavra. A igreja de hoje, ela tem que ser uma boa parte, a gente nunca pode generalizar, mas ela tem que ser se apartado da palavra. Se apartado da palavra. Está se pregando tudo na igreja, menos a palavra. Quando eu digo a palavra do jeito que ela é. Paulo, eu vou escandalizar você agora e nossos ouvintes. Se Jesus, hoje é sábado, amanhã tem culto em muitas igrejas, domingo, dia do Senhor. Jesus viesse aqui, o lugar que ele menos iria é em muitas igrejas. Escuta o que eu vou te falar. Deus não está aonde, eu vou virar para a câmera aqui, ó. Deus não está aonde simplesmente se fala dele, mas Deus está onde se o vivencia. Cara de pastor, barriga de pastor, gravata de pastor, vê se o comportamento dele é comportamento de pastor. Cara de crente, cabelo de crente, roupa de crente, vai ver esse comportamento dele. Deus não está aonde se fala, mas onde se vivencia. Aonde se vivencia. Entendi. Você entende? Então, essa questão do avanço da outra coisa. O camarada abre uma igreja ali do outro lado, e leva um monte de crente aqui da Sião. A minha igreja está crescendo. Crescendo é o que o pastor Moisés fez contigo. Te tirou lá do lamaçal, do lodo do pecado. E isso é crescer. E ganhar alma para Jesus. Ele tomou muita pedrada, né? Sim. Porque me batizou. Sim. Eu ainda era viciado. Aí, Paulo, você mexeu comigo de novo. Quem nos julga é Deus. Mas ele tomou muita pedrada. Eu sei. Você acha que eu também não tomei? Imagina. Eu já quase fui preso. Ali em Tribobó tem um ML. Sim. Todo mundo sabe onde é. Sim. E o pastor Moisés sabe disso. Né? Eles botam muito trabalho ali de macumba, aquela coisa toda. Eu tirava aquilo ali. Eu ia lá, metia a mão. Uma vez eles botaram na esquina da igreja, minha igreja, eu fui lá, arranquei. Eu parava o carro debaixo de chuva. Deixava o meu carro lá perto da igreja, pegava o carrinho de mão, ia lá e tirava aquilo ali. E cansado de limpar ali no ML, um dia eu botei uma faixa. Mandei fazer uma faixa, botei naquela mata que tem ali, com pé de manga, botei ali. Por que servir um Deus tão porco? Meu Deus. Eu recebi uma carta do doutor Henrique Pessoa, estou dando o nome aqui, delegado de Polícia Civil, me intimou, me chamou na delegacia de intolerância religiosa, lá na Central do Brasil. Eu fiquei 2 horas na frente do doutor Henrique Pessoa, e ele falando, eu vou abrir um procedimento contra o senhor. Eu falei, doutor, mas eu não chamei ninguém, eu só falei, por que serviu um Deus tão pouco? Se alguém se sentiu um pouco, mas eu não chamei ninguém de pouco. E eu falei, olha, doutor, então tá bom, não vou obedecer o senhor, não vou botar mais a faixa lá não. Então, pedrada a gente vai levar. Agora, quem nos julga
É Deus. E eu vou te falar uma coisa para encerrar aqui essa minha parte. Você fazer outra pergunta, eu não deixo você perguntar. Fica à vontade. Que eu tenho um dom da palavra. Eu tenho um dom da palavra. Eu falo até amanhã de manhã. Não é à toa que sou palestrante, né? Quando acontece isso com o pastor, quando ele leva a pedrada, os próprios crentes da igreja ficam contra ele. Não, mas o senhor tem que ter sabedoria. O senhor não pode fazer isso, não. Você imagina o pastor, né, dos homens de Deus, pastor de Oséias, ou os crentes da igreja de Oséias, do pastor Oséias. O cara casou com uma prostituta, mas Deus falou com ele. Agora, Deus também tem uma mania, que eu já conversei com Deus, já falei com ele, mas não tem jeito. Ele falou que não vai mudar, e quem sou eu para fazer ele mudar? Ele tem mania de falar as coisas com o homem de Deus, ele fala com Noé, não fala nada com a mulher de Noé. Ele fala com Moisés, não fala com a mulher de Moisés. E aí agora? Faz isso, Moisés. Faz isso, Noé. Faz a arca. A mulher de Noé não está sabendo de nada. Faz isso, pastor Moisés. Só que ninguém sabia de nada. Então, quem nos julga é Deus. Nosso negócio é com Deus. Qual conselho você daria para um jovem hoje, assumindo uma liderança ministerial? Para ele, você falou do equilíbrio, você falou das pedradas, das decepções. Qual conselho você daria assim para ele não fazer e para ele fazer? Faça isso e não faça isso. Uma coisa que você tem que fazer, que eu daria o conselho aos jovens, não dependa de igreja. É um erro. Você depender financeiramente da igreja. Né? Procure ter teu trabalho, ter a tua profissão. Você não depender da igreja. Estude a palavra. Conheça a palavra. Paulo, eu vou falar uma coisa muito triste. Eu falo isso com muita tristeza. Eu sou teólogo, formado no Bennett, no Flamengo. Eu não vou precisar, não vou quantificar, mas uma boa parte do que se prega na igreja é achômetro, eu acho. É sujeito indefinido, indeterminado. Não porque disseram, não porque é assim, não porque falaram, porque eu ouvi. Cara, você estudou a Bíblia? É isso que a Bíblia diz. Você tem que estudar o texto bíblico para você saber o que a Bíblia diz. Entende? Então, meu filho, você que está começando o ministério agora, não fica pregando achômetro na igreja. Você sabe o que mais acontece? Eu vou denunciar. Sabe o que acontece na igreja? Muito na igreja? O pastor não gosta de café. Aí ele vem para a igreja, irmãos, não tome café, porque café é do diabo. Deus não gosta. É ele que não gosta de café. Estou entendendo. Aí ele gosta de cajá, ele é apaixonado, ele gosta azedo, ele adora cajá. Olha, Deus me mostrou que o cajá, pô, pastor, pelo amor de Deus, pastor, prega a palavra, pastor. Prega a palavra, abre a Bíblia, pastor. Não precisa inventar, prega a Bíblia. Agora, para você pregar a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Cuidado com a Bíblia. Cuidado com a Bíblia. Entendeu? Paulo diz assim, a mulher fique calada na igreja. Por que Paulo disse isso? Aí você tem que ver quem disse. Por que disse? Para quem disse? Em quais circunstâncias disse? Para quem disse? Sim. Qual era a situação daquela perícope? Perícope é texto em grego. Qual era a situação econômica, religiosa, política e social daquela situação? Para você saber o que o texto estava falando naquele momento. Para você não trazer para os dias de hoje, para a cultura de hoje, né? Você não pode. Foi pregado uma cultura do Oriente Médio antigo, há mais de 2000 anos, você trazer para metrópoles do Rio de Janeiro, onde tinham leis diferentes, moral e ética totalmente diferente da nossa. Sim. E eu fui criado com isso. Até hoje, nas nossas igrejas, a mulher não pode ir no púlpito, a mulher não sei o quê, a mulher, coitada, só pode trabalhar, dirigir tipo de oração, mas ela não pode alçar público, porque não, a mulher fique calada na igreja. Então, cuidado com isso. Aqui é o sexo, por exemplo, se você quiser, a gente entra daqui a pouco na questão da família, o sexo é uma coisa do diabo. Foi o diabo que fez, não sei nem como é que eu nasci. Falando nisso, eu até peguei um texto bíblico que eu queria que se eu pudesse comentar. 1 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo fala para que a gente não case, né? 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 1. Calma aí, é isso.
Capítulo 7, 1 Coríntios. Deixa eu ver. Que ele fala. Ele fala sobre pra gente não casar, pra viver pra obra, que se a gente casar, a gente não separar. Eu tava lendo isso ontem num trabalho, em caminhão. Aqui é 1 Coríntios 7, orações das coisas escreveste. Aqui é acerca do casamento, capítulo 7, isso Capítulo mesmo. 7. Que ele fala, digo, porém, isso como porque permissão, não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem a Deus o seu próprio dom. Que ele fala como é ele mesmo, porque ele não teve, né, esposa, né? Ele viveu com o evangelho. Todavia, aos casados, mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, e o marido Sim. não se aparte da mulher. Sim. Poderia fazer um breve comentário sobre Me perdoe, mas não tem como eu fazer mais um comentário. Fica, não. Breve não. Fica à vontade, perdão. Perdoe. Me perdoe. Perdoe. Porque é muita coisa. A gente pode até fazer mais uns 3 ou 4 podcasts aqui. Vai ser uma prazer. Eu tenho que ir daqui a pouco com outro Tá. compromisso. Então, Mas- o que acontece? Vamos começar. Eu li isso ontem. Eu falei, cara, eu vou conversar com ele porque trata de família também. Primeiro, tá aí um texto que todo casal deva ler. Todo casal. 1 Coríntios 7, né? 1 Coríntios, capítulo 7. Se você é casado, tem mulher, marido, você ainda não leu, leia os dois juntos. Se não entender, me liga que eu vou tentar te ajudar ali. Não que eu seja o sabichão. E Tá? aqui tá isso mesmo, respostas e perguntas Acerca do casamento. Tá. Ok. Veja bem. Primeira coisa, Paulo começa dizendo assim, acerca das perguntas que vocês me fizeram, digo eu e não o Senhor. Isso é uma coisa que muita gente não Essa é a sabe. opinião dele, né? Peraí. Perdão. Muita gente não sabe porque não estuda a palavra. Sim. Tá? Ele diz, digo eu e não o Senhor. Existe uma coisa em teologia, tá vendo por que eu não posso? Sim, não, não tem como. Tá? Correto. Existe uma coisa em teologia que a gente fala assim, quando não há palavra do Senhor. O que é quando não há palavra do Senhor? Na Bíblia, grave isso, Paulo, e nossa querida audiência. Não há, na Bíblia, não há resposta pronta, na maioria das vezes. O que é resposta pronta? Pode fumar, Isaías capítulo 5, verso 6, ou Mateus 18, 5. Não tem isso na Bíblia. Como é que eu vou saber se pode ou não pode determinadas coisas? Eu tenho que conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para entender a mente de Deus. Lembrando que tem coisa que para mim é pecado, para você não. Tirando o decálogo é universal. Não, matarás, furtarás, cobiçarás a mulher do próximo, é universal. Agora, eu provo para você, eu posso beber essa água, mas se ele beber, nosso cameraman beber água aqui, ele vai pecar, porque essa água é para mim. O pastor falou para ninguém meter essa água na mão. Quem quer é o pastor Arão. Você corta cabelo? Corta. Corta ou não corta? Corta. Eu conheço um camarada, na Bíblia, que ele cortou o cabelo uma vez só e tomou uma paulada. Por causa do particular dele com Deus. Ele não podia dar um nazireu de Deus. Então, está entendendo o que é pecado? Estou entendendo. Então, na Bíblia, não, na maioria das vezes, não há resposta pronta. Primeira coisa. Segunda coisa. Então, Paulo diz assim, quando ele diz assim, digo eu e não o Senhor, porque não havia a respeito do que estava perguntando, jurisprudência, para que ele fosse olhar e falar para eles. Não havia jurisprudência. Então ele diz, digo eu e não o Senhor. Mas só para não ficar nenhuma dúvida, é ele que está falando. Mas está onde escrito isso? Em qual livro está escrito isso? Na Bíblia? Então foi inspirado pelo Espírito Santo. Porque eu já vi gente falando, não, foi Paulo que falou, está na Bíblia. A Bíblia é toda divinamente inspirada e digna de aceitação. Então Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Não havia na Torá, nos livros anteriores, jurisprudência. Ok? Ok. Bom, aí ele diz assim, bom seria que o homem não tocasse
em mulher. Rapaz, tem uns amigos meus que costumam dizer que Jesus e Paulo eram os homens mais sábios do mundo. Eles nunca casaram. Nunca casaram. Né? A pessoa, quando casa, o homem, quando casa, ele assume um compromisso. E eu costumo dizer, e a Bíblia mostra isso, a família vem antes da igreja. A partir do momento que você casa, enquanto você está sozinho, você vai para onde você quer, você faz o que você quer, você fica à vontade. Nas minhas palestras, tanto para jovens quanto para marido e mulher, para casais, eu costumo falar isso, olha, a vida de casal é diferente da vida de namorado. É isso que Paulo estava falando. Uma coisa que as pessoas não levam em conta é o seguinte: Deus não leva em conta sacrifício de tolo. Então, depois que você tem uma família, você não pode abandonar sua família por causa da igreja. Você tem que dar assistência à sua família. Ah, não, mas é a igreja, a obra de Deus. Tanto é que aqui mesmo, no versículo 7, se não me engano, Paulo vai dizer assim, a respeito do relacionamento sexual conjugal: não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, para vos aplicardes à oração, depois ajuntai-vos novamente. Lá no grego, a palavrinha dá o sentido de rapidamente. Ele diz: não vos defraudeis uns aos outros. Se defraudar é negar. Nos versículos anteriores, ele diz assim: a mulher pague ao marido. Ele usa o verbo no imperativo, o verbo pagar no imperativo. Pague, faça isso. E da mesma sorte, o marido, a mulher, pague. Então, o homem casado, a mulher casada, o cônjuge tem uma dívida. Paulo considera uma dívida sexual, que deve ser paga. Nas minhas palestras, eu falo para o casal assim: olha para essa pessoa que está do seu lado, seu marido, sua mulher. Você tem que estar preocupado se esta mulher, sua esposa, está satisfeita com você sexualmente. Você tem que estar preocupado se a tua mulher está satisfeita com você, e vice-versa. Porque tem muita gente que não está nem aí. 80% das mulheres, eu estava falando 70%, que eu tinha lido uma pesquisa, e uma sexóloga há pouco dia me corrigiu: 80% das mulheres não tem orgasmo numa relação sexual. 80%. Fazer sexo, meu irmão, todo mundo faz. Papagaio, cachorro, sapo. Eu quero saber a qualidade. Isso é importante no casamento. Mas é para isso que eu dou palestra. Isso é importante. Isso é importante. A gente dá palestra para isso aí. Entendi. Entendeu? E quando eu dou palestra para casais, família, aí eu tenho dois tipos de casais. Eu tenho um casal que está lá atrás, no buraquinho do lençol, que é uma doutrina antiga católica. Agora, no mês de julho, agosto, a gente faz um buraquinho no lençol para introduzir o instrumento de efeito de prazer masculino operativo. Gostou? Aí, eu tenho esse casal que está nessa ainda, mas eu tenho outro que está lá fora, lá longe. Entendeu? Aí eu tenho que trazer para cá. Então, aqui nesse texto tem muita coisa aqui, por isso que eu tenho essa dificuldade, mas eu vou me esforçar para não ser prolixo. A pergunta que você fez é a respeito da separação. Isso, do homem. Isso aí, sim, é um assunto polêmico, mas aí eu banco aquilo que eu falo. Meu irmão, há muita ignorância em cima desse texto. Deus quer que nós vivamos até que a morte nos separe. Sim, e eu sou a favor da Bíblia. Existe uma coisa chamada, Paulo, os ideais de Deus. E nós temos que conhecer e lutar por cumprir, concordar e lutar por cumprir os ideais de Deus. Por quê? Deus é 3 vezes santo. Quantas vezes nós somos santos? Nenhuma. Então como é que eu vou discordar dele? Então, são os ideais de Deus. Um dos ideais de Deus, não imitais. Você nunca mentiu? É complicado. Você está vendo como é que é? Outra coisa, antes de te responder, o meu papel de casamento vai fazer 13 de setembro agora, 40 anos. Mas eu vou entrar no céu pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e a forma que eu trato a minha esposa. E não pelo papel. Tem muita gente indo com papel, que é outro assunto que no outro podcast eu posso destrinchar isso para você. Tem muita gente indo para o inferno com papel.
Casado no Que é passado, mas outra doideira dentro da igreja. Quem vive maritalmente está em adultério. Isso é outra história. Ó, parte 2, gente. Pode marcar. Pode marcar. Que está em adultério. Tem um monte de gente que vai me malhar aí no. Não, pastor, não. Eu prego isso na minha igreja. Só tinha uma família, um casal que não era casado. Todo mundo na minha igreja era casado. Porque eu explico as coisas direito, o que é e o que não é. Então, eu sou a favor de que o casal, de que o homem e mulher, como foi proposto por Deus, viva até que a morte. E eu tenho até aqui, pela misericórdia de Deus, com 40 anos de casado, tenho sido exemplo. Porém, entenda-se o seguinte: o que eu falei para você? Você já aprendeu a falar latim. Letitia homini, glória a Dei est. Na alegria do homem reside a glória de Deus. Se o homem está feliz, Deus está feliz. Se o homem, o Adams, né, o homem, o macho não, o ser humano, está infeliz, Deus está infeliz. Então Deus quer que nós fiquemos casados até que a morte nos separe, felizes. Desejoso, eu costumo falar nas minhas palestras, todas as minhas palestras. Melhor momento do dia, eu vou voltar para casa daqui a pouco, depois dos meus compromissos, e vou deitar na cama com minha esposa. É o melhor horário do dia. Não tem outro melhor do que esse. Entendeu? Você tem que ficar 40 anos casado. isso que eu falo, 40 anos casado. Agora, a esposa, duas vizinhas conversando. Aí uma vê o marido chegando. O carro entrou lá na esquina, ela fala assim para a outra: chegou a coisa, amiga. Amiga, chegou a coisa. Você imagina esse casamento? Dormir com a coisa. Namorar a coisa. Beijar A coisa. a coisa. É. Você está entendendo? Deus não quer isso na sua vida. Agora, casamento não dá certo. Se for assim, não, né? Não. Casamento nenhum dá certo, porque as pessoas são diferentes. O único casamento que dá certo é do boi e da vaca. Porque eles não têm vontade, eles não têm querer, eles possuem instinto. Então, eles se unem de vez em quando. Ali, esse casamento dá certo. O nosso não dá certo. Pastor Arão, o senhor agora quer assustar a nossa audiência. Agora eu fiquei. É. Agora até. Porque são duas pessoas que pensam diferentes, culturas diferentes, né? Casamento, audiência, casamento, a gente faz dar certo. Deus te deu inteligência. Entendi. Você sabe o que é isso aqui. Você sabe o que é um homem casado. Você sabe o que é uma mulher casada. Você sabe o que é obediência. Você sabe o que é temor. Você sabe o que é palavra. Você sabe o que é fidelidade. Você sabe o que é sentimento. Quando você casou, você disse para sua esposa: só amarei você. E ela falou a mesma coisa. Você sabe o que é palavra diante de Deus. Quando o boi e a vaca casou, Deus não estava no meio dele. Mas quando eu casei com minha esposa, Deus estava no meio. Sim. Então, o casamento a gente faz dar certo. A gente faz e tem que fazer dar certo. Eu já fiz casamento de ex-garota de programa com ex-traficante. Estão casados até hoje. Eu ensinei para ele. Você vai obedecer a uma coisa, você tem que esquecer. Esqueça o que passou. Não, porque eu te tirei do sol, meu amigo. É daqui para frente, né? Não, porque você. Oh, daqui para frente. Isso é importante, né? Muito importante. Dos teus pecados, só a gente que lembra de pecado. Senhor, em 1932, eu chupei aquela laranja lá atrás do pomar. Aí Deus falou: que laranja? Os pecados. Só a gente que lembra. Ele perdoou, acabou. O problema é que a gente tem mania de comparar Deus a nós. Do mesmo jeito que eu ajo, Deus age. Não, Deus é Deus. O pensamento dele está muito acima do nosso. Então, Deus quer que nós fiquemos casados. Eu sou a favor de nós ficarmos casados, porém, felizes. Deus quer que você fique desejando sua esposa te desejando. É assim que ele quer. E outra coisa, Deus não quer esposa apanhando. Pastores pregavam isso e alguns pregam até hoje. Você está apanhando, irmão? Continua apanhando que Jesus vai voltar. É ele que está lá. Bota ele lá um dia para ver se ele vai querer matar o camarada. Então não tem essa, irmão. Você está apanhando, denuncia esse cara. E outra coisa, minha irmã, tem coisa que nem Deus quer para você.
Só a gente que quer. O raio daquele fusquinha, deixa a gente a pé, aquele meia podre. Entendendo? Entendi. Mas são muitas verdades e as pessoas não estão preparadas para ouvir verdades. Só que eu não estou aqui para. Aonde eu vou, aonde eu prego, eu não estou aqui para balela. Quem quiser me ouvir, que me ouve. Por isso foi importante você ouvir aqui. O senhor foi muito, para mim, acredito por ouvinte também, é libertador ouvir essas coisas essas verdades, né, vindo de você, né, a referência aí. Você disse que aqui nesse livro a esposa vai parar de bater em 3 dias, né? O seu dia de volta. Em 3 dias ele falou que a esposa para de bater. Onde que se o pessoal quiser comprar esse livro? Onde que eles Esse conseguem? livro estava na Amazon, mas olha, deu tanto problema esse tal de Amazon, e eu quase fui processado. A gente comprou, não entregou, olha, uma confusão danada, e eu acabei, espero que a Amazon não esteja mais lá. Só falando comigo, ou nas minhas palestras, onde eu vou, ou então me procurando, que eu Rede mando social, entregar. entendi. Mando entregar, Tá bom. procura no Instagram, no meu Face, Isso. e o Pastor Arão Vitorino é muito fácil, né? Todo mundo sabe que é Pastor Arão Vitorino. Então você, olha, o cara lá de Itaboraí, lá de Macaé, eu quero falar com o Pastor Arão, você vai me achar. Tranquilo, entendi. Então, que querendo uma cópia do livro, diretamente com você. Diretamente comigo. Tá bom. Diretamente comigo. Tá bom, agradeço aí. Quer deixar uma mensagem pro ouvinte? Quer deixar uma palavra? Sim. Primeiro, palestra para casais, para liderança, para jovens. Eu falo sobre emprego, né, trabalho, concurso público, renda, capitalismo e outros assuntos mais. Namoro, casamento, tá? Então, a minha palestra para jovem é muito boa. Masturbação, tudo. A gente vai tratar por que não pode fazer sexo antes do casamento? Tudo isso, a pastorão não corre de pergunta. Corre de pergunta, de assunto, quem não tem argumento, quem não tem café no bule. Não estou aqui me engrandecendo, não, mas a gente se preparou para isso. Sim. Então, querendo fazer palestra para casais, você sabia que homem feio casado com mulher bonita, o casamento dura mais? O meu já vai para 40 anos. Esse cara estava me perseguindo. Ele estava perseguindo. Então o meu vai durar bem. Não, Minha esposa não ri de mim, não. Tem gente que vai passar de 200, 300 anos, né? Porque minha esposa é linda, eu vou. Olha como é que você precisa aprender. Você sabia que um homem cansado prefere dormir a fazer sexo? Aí, ó. Você não sabia, né? Então, vem comigo nas minhas palestras, ok? Para obreiro, não trabalhe com sua cabeça. Trabalhe com a cabeça do seu pastor, obreiro. 90% dos problemas do obreiro na igreja, ele quer trabalhar com a cabeça dele. O pastor tem uma visão, o pastor tem uma liderança, ele diz, não, eu vou fazer, não pode, obreiro. Você vai ter problema, obreiro. Você pode falar aquilo que a gente estava conversando antes, sobre eu falei do terno? Vou passar pro obreiro. Assim, o terno do obreiro tem que ter postura. Né? Mas a gente vê um obreiro, às vezes, cabelo na marca, sabe, aquele sapatinho de couro de cobra, aliás, uma bíblia enorme. Isso aí não vai fazer você um obreiro. E aí eu contei aqui uma história, em off aqui, fora do microfone, de um professor meu que foi estudar no Vaticano. E ele ganhou uma bolsa para estudar no Vaticano, e lá é muito rígido. Qualquer vacilo você perde a bolsa, é desclassificado, mandar de volta. E aí, quando ele chegou lá, estava escrito. Ele contou essa história porque ele tinha uma barba grandona. A gente perguntou por que ele usava essa barba grandona. E ele contou por quê. Por causa desse episódio. Estava escrito na porta assim da sala: filósofo, não faça-te barba. Então ele, olha, aqui o negócio é sério. Se bobear, a gente vai perder a barba. E deixar acontecer. Um belo dia o professor viu que aquilo virou uma seita, todo mundo com aquela barba grande. Perguntou os brasileiros: por que vocês estão com essa barba enorme assim? Não, está escrito na porta ali, ó, filósofo, não faça-te barba. Filósofo, não faça-te barba, em latim. Vocês não sabem ler latim? Vocês não estudaram latim? Ali está escrito: a barba não faz o filósofo. Ou seja, o terno não faz o sapatinho de couro, maletinha, não faz obreiro. Não faz obreiro. Muito obrigado. Não faz obreiro. Exato. Entende? Então, eu deixo para vocês a palavra de Deus, quando diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos
vivam em união. Casal, marido e mulher, ame-se, amem-se, faça bastante amor. Pastor, aonde fazer amor? Aonde você puder, desde que não escandalize, tá? Aonde você puder. E o restante dessa história eu vou te contar na minha palestra. Eu posso contar aqui agora, não tem criança na sala? Você vem para a palestra. Deus abençoe vocês. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado, Tem que pessoal. marcar a parte 2. Tá bom. Mas, o arroba dele vai estar no link dos comentários. Deixa o link da bio. Deixa meu nome. Deixa o número lá também na descrição. Você pode ligar para 21 98 670 4950. 21 98 670 4950. Tem o WhatsApp também? Esse número? É o WhatsApp. É o WhatsApp, telefone, fica à vontade. Isso aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Mais um episódio. Cellcast. Tamo junto aí. Obrigado, tá? Vamos marcar então 2, né? Porque